Olá a todos, eu sou o Marcos e eu sou professor da área de português. Eu vou apresentar os traços gerais do assunto que diz respeito à crase. É desnecessário dizer que esse tópico gramatical é extremamente recorrente nos principais concursos públicos no Brasil. É uma ideia relativamente simples e, por meio dela, você consegue solucionar qualquer eventual pergunta que possa ser feita durante a sua prova. Considerem, por favor, a seguinte vogal. Pois bem, esses dois sons, eles são fundidos num só. E ele vai gerar basicamente uma marca gráfica que vai indicar aquilo que nós chamamos de crase, que é justamente o acento grave, que é esse acento voltado para o lado esquerdo. Vale lembrar que a palavra crase, ela vem do grego e ela significa literalmente fusão e mistura. Qual que é a ideia aqui para você conseguir solucionar qualquer eventual pergunta de crase? É sempre pensar que, quando você se deparar com um A que contenha um acento voltado para o lado esquerdo, que tecnicamente chama-se acento grave, você está diante do encontro de duas vogais. E a crase mais conhecida é certamente o encontro desses dois Azinhos. Considerem um A com outro A, você vai ter graficamente essa marca aí do acento grave. Vale lembrar que esse primeiro A que vai aparecer, ele necessariamente é uma preposição. Por outro lado, o outro A, ele via de regra, ele será um artigo definido feminino. Essas são as linhas gerais. E a ideia é que eu possa apresentar aqui um pequeno detalhe que pode fazer toda a diferença da situação em que você se deparar com um assunto de crase. Eu gostaria de lembrar que o A ele pode ser uma vogal ambígua. Por quê? Porque estando ele isolado, não é possível exatamente saber sua função. Por exemplo, o A estando isolado, ele pode funcionar tanto como uma preposição, quanto um artigo definido ou até mesmo um pronome demonstrativo. É a circunstância de fala que vai especificar a sua função. Por exemplo, se eu tenho a menina, essa circunstância me daria subsídios mais que suficientes para saber que esse A se trata, na realidade, de um artigo definido feminino. Por outro lado, quando eu digo a que terminar a prova antes pode sair, essa circunstância ela me determina que esse A que vem antes do que, ele está funcionando como um pronome demonstrativo. Vale lembrar que os pronomes demonstrativos eles podem naturalmente ser substituídos pela palavra aquele ou aquela ou aquilo que a circunstância permite. Ele foi ao banheiro, ou seja, você tem basicamente aí o encontro da preposição a com o artigo masculino da palavra banheiro. Alguns exemplos de crase. Hoje, não irei à cidade. Não irei à cidade hoje. Pois bem, quando eu digo abstração, toda vez que você vê esse azinho com esse acento voltado para o lado esquerdo, você deve compreendê-lo da seguinte maneira. E você tem, na realidade, uma frusão. Você tem uma crasis entre uma preposição e, no caso aí, de um artigo feminino. Quando eu digo premiaram-no por sua dedicação às crianças, o mesmo vale cá. Porque eu acabei de encontrar esse as com um acento grave. Significa que eu tenho um encontro basicamente de uma preposição juntamente com um artigo aí que acompanha crianças. Essa história é muito parecida que minha mãe me contava, o mesmo vale para cá. Ou seja, aí você tem o encontro desses dois azinhos e também tem implícita até a própria ideia da palavra história. Eu quero agradecer àquele rapaz a atenção que me dispensou. Perceba que o encontro da crase ele também pode ocorrer com um pronome. É o que está acontecendo aqui. Porque veja que no início do pronome aquele, você tem um sinal indicando aí justamente o encontro dessas duas vogais. No caso, é o encontro da preposição a mais o início desse pronome, que coincidentemente ele está com a mesma vogal. Quero agradecer àquele rapaz. Desconheço a poesia de Olavo Bilac, a qual o orador fez referência. O mesmo se dá cá. Esse sinal indica que há justamente um encontro aí de dois as. Perceba que nós temos o a, as, você tem os pronomes aquele, aquele, aquela e aquilo, tanto na sua forma singular quanto plural, e você tem aí os pronomes relativos.
A crase ela pode acontecer justamente nessas circunstâncias que eu apresento para vocês. Porque perceba que do encontro dessa preposição mais os outros as é que você vai ter uma indicação gráfica que é justamente esse acento voltado para o lado esquerdo. Então, esse quadrinho aqui, ele é um quadro sumário, ele pode te proporcionar a resolução de qualquer eventual pergunta de crase que venha aparecer na vossa prova.